Entra em vigor hoje o novo reajuste no preço dos combustíveis. A alta acumulada da gasolina só em 2021, e olha que a gente ainda está em fevereiro, é de quase 35%. Já o diesel tem alta acumulada de 28%. Na sua live semanal, às quintas, Jair Bolsonaro se isentou de responsabilidade e atacou a Petrobras, inclusive com uma ameaça ali nas entrelinhas de demissão do presidente, Roberto Castelo Branco. Vamos dar uma olhada nesse trecho da live. Teve um aumento, no meu entender aqui, tá? Eu vou criticar, tá? Um aumento fora da curva da Petrobras. 10% hoje na gasolina e 15% no diesel. O quarto reajuste do ano. A bronca vem sempre acima de mim, só que a Petrobras tem autonomia. Mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, tá? Se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias. Você tem que mudar alguma coisa, vai acontecer. Eu não posso chamar a atenção da Agência Nacional de Petróleo, porque é independente, mas tem atribuição também, não faz nada. Você vai em cima da Petrobras, ela fala, opa, não é obrigação minha. Ou como disse o presidente da Petrobras, a questão de poucos dias, né? Eu não tenho nada a ver com caminhoneiro, o aumento do preço aqui não tem nada a ver com caminhoneiro. Foi o que ele falou, o presidente da Petrobras. Isso vai ter uma consequência, obviamente, né? O resultado dessa fala de Bolsonaro já foi sentido na Bolsa de Valores. As ações da Petrobras caíram 4,35% hoje pela manhã. E Alexandre de Moraes manda retirar perfis de deputado bolsonarista das redes sociais. O ministro do STF alegou que Daniel Silveira continuava acessando as redes de dentro da prisão. Moraes também determinou perícia imediata em 2 celulares apreendidos com o deputado do PSL dentro da cela na Polícia Federal. Esses aparelhos foram encontrados quando o bolsonarista foi retirado da carceragem para ser levado a uma audiência de custódia. Os celulares estavam escondidos numa bolsa no meio das roupas do deputado, que foi preso em flagrante na terça-feira por apologia à ditadura militar e ameaça aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois dessa audiência de custódia, que manteve inclusive a prisão em flagrante, Daniel Silveira foi transferido para a unidade prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em Niterói. E na chegada, o deputado bolsonarista transitou livremente ali pelo pátio e voltou a falar grosso com o STF. Vamos dar uma olhada. Daniel! Globo lixo! A Câmara promete decidir hoje o futuro do deputado bolsonarista, o Daniel Silveira, que foi preso em apologia à ditadura e ameaça aos ministros do STF. Essa sessão, que deveria ter acontecido ontem, foi remarcada para hoje às 5 horas da tarde. O governo Bolsonaro pressiona o Instituto Butantan para fornecimento de 30 milhões de doses da Coronavac. O pedido de compra foi encaminhado por ofício, que está sendo avaliado pelo Butantan. Esse pedido ele foi feito depois que o ministro Eduardo Pazuello prometeu aos governadores uma reunião entregar 250 milhões de doses de vacina até junho para os estados. Mas Pazuello não explicou de onde virão essas vacinas. Ontem, o Ministério da Saúde acusou o Instituto de atrasar a entrega de imunizantes. Numa coletiva agora no início da tarde, o diretor do Butantan, Dimas Covas, negou o atraso no cronograma e disse que o governo promete vacinas que não existem. Lembrando que a vacinação já foi interrompida em várias cidades de todo o Brasil por falta de imunizante. E a Polícia Civil afirma que uma criança de 9 anos provocou a perda de todas as vacinas contra a Covid-19 no município de Rio Bananal, no Espírito Santo. De acordo com a polícia, câmeras de segurança registraram o momento em que um menino desliga o relógio de energia do prédio onde as vacinas estavam armazenadas. Foram perdidas 129 doses da vacina contra a Covid-19. A interrupção na energia também destruiu medicamentos de alto custo, outros imunizantes e amostras de sangue. Tudo que dependia ali da refrigeração, é claro, foi perdido.
Os agentes de saúde descobriram a geladeira desligada ontem de manhã na volta do recesso de carnaval. A polícia não divulgou as imagens que mostram o momento em que esse relógio é desligado por esse menino. Vamos falar um pouquinho sobre as notícias do dia com o Leandro Fortes, de quem a gente está com muitas saudades, não conversamos essa semana ainda com ele. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Thalita, mas que menino do demônio esse aí, hein? Desligou a caixa... Você sabe que no começo... Você... Diga. Ah. Não, no começo a suspeita era de ser um homem. E daí a gente fica sabendo depois que é um menino de novo. Mas que menino que foi mexer lá no relógio do prédio? Menino. Mas é típico de menino isso, não é típico de menino isso? Ele viu lá a caixa de luz, ele devia estar namorando essa caixa de luz há muito tempo, já deve ter percebido de alguma outra coisa, que aquele troço desliga a luz do prédio todo, foi lá e desligou o diabo da luz, né? Pois é, menino, no primeiro momento, quando é um homem, a gente fala, pô, deve ser um negacionista que está fazendo isso de propósito para que essas vacinas não cheguem na população. Mas a gente só que é um menino. Poxa vida. Uma peste. Ô, Leandro, e semana cheia de notícias. Eu quero te ouvir sobre tudo isso que está acontecendo em relação ao caso Daniel Silveira. Porque hoje é um dia importante, é esse dia em que a Câmara vai definir se mantém ou não a prisão. Há um indicativo de que a Câmara vai manter, sim, essa prisão. Agora a gente precisa saber se o Conselho de Ética vai levar adiante a cassação do mandato. Eu tenho te citado, inclusive, aqui, porque você fala que a gente está diante desse dilema civilizatório, né? Você já citou várias vezes isso e essa é mais uma prova desse dilema, né? Depende, essa decisão da Câmara é importante nesse sentido, para saber por onde a gente vai caminhar agora nos próximos anos, diante do bolsonarismo, diante de uma eleição que está aí por vir. Me conta, como você analisa tudo isso? Olha só, Thalita, mais do que um dilema civilizatório, a gente também foi enfiado numa discussão muito desconfortável para todos nós que defendemos a parte civilizatória desse debate. Porque, no fim das contas, eu defendo, eu apoio e continuo apoiando, não vou abrir mão dessa posição, de que o STF fez a coisa certíssima. Porque tem que ter um limite, quer dizer, a aplicação da lei, mesmo a Lei de Segurança Nacional ou a interpretação da Constituição Federal, ela tem que servir também para estabelecer um limite. E esse Daniel Silveira, que é um troglodita, né, um brutamontes com o cérebro de amendoim, ele vinha sendo instrumentalizado desde sempre para ser uma besta fera, intimidando a tudo e a todos dentro do parlamento, dentro do Congresso Nacional. E ele tem uma história de violência, ele é um defensor da violência. A presença física dele, né, que ele é amontoado de músculos anabolizados, com aquela cara de maluco, né, de demente, ele é uma ferramenta muito simbólica do fascismo. E o vídeo que ele gravou contra os ministros do STF, aludindo à ditadura, defendendo o ato adicional número 5, tá ali. Então as pessoas ou esqueceram ou não aprenderam o que significa o ato constitucional número 5. Foi o que permitiu que a ditadura militar fechasse, né, o país para o mundo civilizado, foi o que permitiu a retirada dos direitos civis dos cidadãos brasileiros, foi que acabou com o habeas corpus. Ou seja, a única salvaguarda real que um cidadão tem em relação à violência do Estado, à violência do Poder Judiciário, é o habeas corpus. O AI-5 tirou isso. E ele defendeu isso. Ele defendeu um sujeito brutal, um ignorante, um imbecil. Um sujeito que veio da Polícia Militar com todos os piores vícios daquela instituição, que é um legado da ditadura militar. E ele estava no Congresso fazendo esse serviço e ele extrapolou todos os limites civilizatórios que se espera, pelo menos, de um deputado federal. Né? Ele acusou, ele intimidou, ele prometeu bater, espancar, ele louvou a ditadura, ele louvou o AI-5, enfim. É um idiota completo que ensaiou uma série de palavras, vocabulários e tal, para juntar uma narrativa que fosse extremamente intimidatória contra o STF, a serviço, sem nenhuma dúvida, do governo Bolsonaro, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. O Bolsonaro tenta intimidar o STF há muito tempo. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, ele diz que um cabo e 2 soldados fecharia o Supremo Tribunal Federal se eles quisessem. Então,
Foi importante que o STF fez, né? E foi importante que o juiz, na audiência hoje, mantivesse esse Daniel preso. É importante que o Congresso se reúna e decida, aí sim, pelo Congresso, o que tem que ser feito com esse sujeito. Eu espero que ele seja cassado. Mas qual é a discussão desconfortável a qual eu me referi? É que, de fato, o STF mandou prender um deputado federal por conta das suas opiniões emitidas no meio público. Isso é uma discussão difícil para a gente, porque, de fato, o STF não poderia ter feito isso. Cabe ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, tomar as atitudes necessárias em relação aos parlamentos, porque eles têm imunidade parlamentar para não serem incriminados por crime de opinião. A iniciativa, a autoria dessa premissa, ela é de boa fé, porque, claro, o deputado ele precisa ter liberdade para falar o que ele quiser, da maneira que ele quiser, contra quem ele quiser, desde que não seja crime de calúnia. Mas, no caso desse Daniel Silveira, como ele extrapolou e ultrapassou todas as fronteiras, era preciso fazer alguma coisa, até porque a gente estava precisando, Thalita, de um freio nessa situação. Nós estamos passando dos limites do razoável, né? Então, o STF fez a coisa certa, os 11 ministros se reuniram e, de forma unânime, mantiveram esse sujeito na cadeia. Esse sujeito ele tem que ficar numa jaula, acorrentado e com uma focinheira, porque ele é uma besta-fera no seu sentido primordial, no seu sentido físico. Se você vir aquele vídeo onde ele intimida uma funcionária do IML, eu acho que é do IML, quando ele foi fazer exame de corpo de delito, você vê que ele ataca a mulher, ele não ataca o homem, né? O Bolsonaro também, assim, se você pegar o histórico dele no Congresso, ele só ataca mulheres. Eles só crescem para cima de mulheres, não importa o tamanho deles. Porque eles são naturalmente misóginos, são perigosos nesse sentido. E aí, na hora que o STF faz uma coisa dessa, é difícil ficar contra, mesmo sabendo que isso nos lança numa discussão jurídica relativamente desconfortável. O presidente Lula, na entrevista que deu para o UOL, também foi nesse sentido. Ele falou, olha, o importante é o Congresso é que tem que legislar sobre isso, senão o STF vai ficar preso a vida toda tratando disso. E outra coisa importante, Thalita, tudo que se faz contra a direita, todas as medidas que se tomam contra a direita, voltam triplicadamente contra as personagens de esquerda. A lei da ficha limpa é um exemplo, a lei antiterrorista é um exemplo, a delação premiada é outro exemplo. Tudo que foi bolado para pegar criminosos e atingir alguém da direita para criar uma fachada de pluralidade no espectro ideológico brasileiro, se volta terrivelmente contra a esquerda. Então é por isso que a gente tem que ter também essa discussão no nosso horizonte. Perfeito. Eu conversei ontem com a Tânia Mandarino, que é advogada, né, e ela comentou um pouquinho sobre essa decisão do STF. Ela chega a comentar que o que foi utilizado foi uma manobra jurídica, mas que é legal ali. Ela está dentro da legalidade, mas é uma manobra ali feita por Alexandre de Moraes para conseguir fazer essa prisão em flagrante de Daniel Silveira. Mas é claro que a gente esbarra nessa discussão de qual é o limite da liberdade de opinião, da liberdade de expressão, né? Você sabe que é interessante, você falou do habeas corpus, deles defenderem esse habeas corpus no mesmo momento que defende o ato AI-5, né? E essas defesas dos apoiadores desse deputado são cheias de contradições, né? Eles defendem o AI-5, mas eles querem liberdade de expressão. Ele passou por uma audiência de custódia, mas que poderia, inclusive, tornar mais branda essa prisão, mas lá no passado ele falou que a audiência de custódia era coisa de vagabundo. Então é tudo muito contraditório, é o ódio pelo ódio, sem fundamento, sem entendimento qualquer, né? Realmente não dá para compreender a fundo do que se trata. Diga. Thalita, você assim, chega a ser aterrorizante saber que esse cara, de alguma maneira, ele consegue reunir em torno dele um séquito, né? Acólitos. Ele consegue ter seguidores. Preste atenção, ele estava numa cela individual, na verdade, num alojamento feminino da Polícia Federal, e depois e foi transferido para uma unidade prisional da Polícia Militar, lá em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Foi descoberto com ele, nessa passagem, dentro da roupa dele, 2 celulares.
2 celulares foram colocados na mão desse marginal dentro da Polícia Federal. Ele teve visitas de deputados da laia dele, então só pode ter sido essa gente que levou esses celulares escondidos para ele, ou ele enfiou em algum lugar do corpo. Mas o mais provável é que tenham levado isso para ele. Então é preciso se abrir imediatamente um inquérito policial para saber por que dentro de uma unidade da Polícia Federal foram inseridos 2 celulares clandestinamente de forma criminosa para um preso sob custódia da PF. Ele é transferido, então, para essa unidade da Polícia Militar, lá em Niterói, que virou um circo. Ele está sem máscara, andando pelo pátio como se fosse o dono da unidade, né? sem nenhum constrangimento. Os seguidores deles foram para o portão cumprimentá-lo, gritar o nome dele, né? Gritar globalista. São os débeis mentais. Você imagina que tipo de gente segue um troglodita que tem um cérebro do tamanho de um amendoim? Você imagina que tipo de gente se identifica com um brutamontes como aquele, um idiota completo. Um idiota completo. O estereótipo do idiota, do brutamontes idiotas. Se você for montar uma anedota ou uma história em quadrinhos, você vai desenhar um idiota como aquele, para representar o brutamontes que não tem cérebro. E esse cara tem seguidores que foram para lá gritar o nome dele, tá? Falar globalista e pedir intervenção militar, com a bandeira do Brasil. Quer dizer, assim, é uma parcela da sociedade brasileira que está realmente doente, que precisa de intervenção médica, né? Que precisa de tratamento médico urgente, psiquiátrico, porque se você se identifica... Então, se você olhar essas imagens, tem um homem negro. Como é que um homem negro pode se identificar com essa gente depois dessa história, né, a história permanente de opressão da polícia militar contra a juventude negra, contra a sociedade negra nas periferias, por gente como esse idiota que se vangloria de ter matado 12 pessoas quando era soldado da PM? Como é que a sociedade, como é que a gente conseguiu chegar nesse nível, Thalita, de ter pessoas, né, que se identificam como cristãs, que têm religiosidade, que tiveram alguma escolaridade, que tiveram acesso a qualquer tipo de informação, que se identificam com esse brutamontes, né, com esse troglodita, que tem um cérebro de ervilha. Então, assim, o STF olhou para isso, entendeu o que está acontecendo e tomou a medida correta. A gente pode até ter que fazer essa discussão desconfortável sobre a questão jurídica, mas nesse momento, nessa conjuntura, o STF agiu de forma corretíssima e qualquer outra ação teria sido muito perigosa para a sociedade brasileira. Perfeito. Só antes da gente encerrar, deixa eu comentar com você sobre essa questão da Petrobras. Ontem, então, Bolsonaro, durante a live, falou sobre a Petrobras, criticou essa alta dos combustíveis, falou sobre uma intervenção ali na Petrobras, deixou isso meio nas entrelinhas, e ele também criticou muito as refinarias, falou que elas não dão lucro, enfim, e a gente sabe que faz parte aí do plano econômico do governo se desfazer dessas refinarias. Você que nos alertou, acho que aqui, inclusive no Bom para Todos, durante uma das nossas conversas, sobre a venda dessa refinaria na Bahia, a Landulfo Alves, que foi vendida por muito menos do que vale, e agora a FUP também fez um estudo apontando que é 50% do valor que valeria. Então a gente está nessa situação, a gente não pode ignorar essa situação de desmonte do patrimônio brasileiro, e essa refinaria é um caso explícito disso, né? Sim, essa refinaria Landulfo Alves, a mais antiga refinaria, essa história de que refinaria não dá lucro, é a visão da política neoliberal, né? Você pensa em tudo dentro do Estado como se fosse uma mercadoria. Só que uma refinaria, Thalita, não é uma mercadoria. A FUP está dizendo que ela valeria cerca de 4 bilhões de dólares, ela foi vendida por 1,6 bilhão de dólares. Mas essa matemática, ela não faz sentido, porque o sentido de uma refinaria para uma nação, para um país economicamente organizado, para um país que se pretende uma nação que se vá se desenvolver econômica e socialmente, uma refinaria é o significado que uma pirâmide tem para o Egito. Ela tem um valor simbólico que não pode ser mensurado em dinheiro, em dólares. Ela não tem valor.
ela é parte de uma estrutura, da superestrutura do Estado, que não pode ser desmontada porque nós precisamos dela para poder nos desenvolvermos, né? Uma refinaria, ela processa o óleo bruto retirado do chão ou do mar e transforma isso em insumos que vão fazer girar a economia brasileira por meio do óleo diesel, da gasolina, do querosene. Né? Então, assim, a gente precisa disso para sobreviver. Quando você está fazendo isso, você está matando a galinha de ovos de ouro. Quanto vale uma galinha de ovos de ouro? Você não tem como mensurar uma galinha de ovos de ouro, porque enquanto ela não põe um ovo, ela é só uma galinha. Mas à medida que ela coloca ovos de ouro, ela passa a gerar valor. Mas se você a mata, você não passa a ter mais valor nenhum. É isso que aconteceu. Eles mataram uma galinha de ovos de ouro e estão fracionando a Petrobras e vendendo ela aos pedaços, estão destruindo um patrimônio nacional que tem um valor simbólico para a nação brasileira. Eles estão entregando as riquezas brasileiras para o exterior, alegando que elas não dão lucro. Isso é de uma imbecilidade. E o Bolsonaro é um covarde, né? Faz uma live, ele sabe que a culpa do aumento da gasolina é dele, quem dá as diretrizes da política de combustível no Brasil, de preço de combustíveis, é o governo. Não é o presidente da Petrobras, nem é a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Ele é um covarde, ele tem mania de fazer isso, a cagada é dele, e ele fica botando culpa nas pessoas publicamente, constrangendo as pessoas publicamente para poder se safar com o seu eleitorado. Ora, a culpa então botam na minha conta, é da sua conta. É claro que é da conta dele. A gasolina está mais de R$5 aqui, não sei como é que está em São Paulo, mas aqui em Brasília está 5,25. O litro de gasolina vai ter um aumento de 10%. Como é que você justifica isso? Ah, o presidente da Petrobras? É o presidente da República, claro, né, Thalita? Óbvio. Até me estendi com o Leandro, estava com saudades, comentamos bastante aqui. Leandro, obrigada pela participação, bom final de semana aí para você, beijo, até semana que vem. Eu que agradeço, Thalita, bom fim de semana para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Abraço. Beijo, Leandro Fortes. Participa sempre às quartas e às sextas aqui com a gente, comentando as notícias do dia.